Boa tarde, e vamos acompanhando agora mais uma rodada de previsão de mais um começo de semana, a primeira cheia de outubro. Acompanhe o nosso canal, né? Domingo, segunda e quinta comigo, segunda, quarta e sexta com o Peter, Brasil, Santa Catarina. E aqui o canal do Peter e os nossos dois canais, só se inscrever, acionar o sininho e dar o like. Antes de ver aqui a previsão propriamente dita, vamos aqui a nossa imagem de satélite, é o radar. Aqui a gente vê uma grande área de chuva e trovada dominando o Paraná nesse final de manhã, tarde de domingo, pegando também aqui o sul do Mato Grosso do Sul ao sul de Dourados. Começa a avançar aqui na direção da divisa com São Paulo, já pegando aqui a parte sul de São Paulo. Provavelmente isso aqui vai gradativamente avançando. Nas outras áreas praticamente nada assim representativo. A gente vê aqui, ó. No Amazonas, nós vamos ter aí condições de tempo assim. Opa! Então aqui nós temos o que? A previsão aqui para o Amazonas, onde nós estamos com bastante nebulosidade. Agora de manhã já começa a ter algumas áreas de chuva nessa região aqui. Na parte leste do estado, talvez passe até com pouca chuva ou isolada. Aqui, ó, nessa região aqui entre o Pará, Amapá e as Guianas, Suriname, toda essa região aqui, até pode passar sem chuva hoje ou pancadas bem isoladas. Um pouco melhor aqui nessa região e talvez alguma coisinha isolada aqui. Dificilmente aqui no Tocantins, se tiver chuva, coisa bem isolada. Aqui também na parte do Mato Grosso, algumas pancadas isoladas agora durante a tarde. Bem mal distribuída, né? Chove num canto e não chove no outro. Não tem assim uma coisa bem isolada. Aqui ó, na parte sul também. E o Goiás também está indicando talvez algumas pancadas isoladas nessa região aqui do sul e sudeste de Goiás. Aqui o Amazonas tem uma condição melhor de chuva, a parte norte do Peru, Colômbia, pouca coisa na Venezuela, pouca coisa aqui em Roraima, mais aqui próximo ao Amazonas. A parte do Peru, dos Andes para cá, pancadas isoladas. Na Bolívia também tem pouca coisa de chuva, talvez nessa região aqui, entre, vamos dizer assim, da selva em direção aos Andes, altiplano. Toda a costa pacífica com tempo seco. Aqui no Paraguai também praticamente nada de chuva, ou pouquinha coisa aqui na parte noroeste do Paraguai. Rondônia também, pancadas bem isoladas, podendo passar em branco. Então, grande parte dessa região aqui tem condição de chuva? Tem, mas são pancadas mal distribuídas que vão dar num canto ou no outro e vários outros passando sem nada ou pouca coisa. Ela concentra mais aqui, ó, nessa parte da Amazônia aqui do Amazonas em direção ao Peru e sul da Bolívia, sul da Colômbia. E aqui nessa região da Colômbia. Nas outras áreas até tem chuva, mas são pancadas isoladas, como a gente vê aqui, ó. Alguma coisinha isolada em Goiás, principalmente nessa região aqui, quem sabe alguma coisa em Brasília, na divisa aqui com Mato Grosso do Sul, aqui na área do Pantanal, tomara que confirme. Se não for hoje, pode ser também amanhã. Aqui no Mato Grosso do Sul já está tendo, essa região aqui já está tendo chuva nesse momento e pode espalhar um pouquinho pelo estado no decorrer de amanhã. Aqui ó, no Paraná está tendo chuva, pode ter volumes até expressivos. E aqui na divisa com São Paulo, já está tendo chuva nessa região agora de manhã e aos pouquinhos vai o quê? Vai começar a avançar gradativamente e poderemos ter alguma chuva ou trovoada isolada aqui nessa parte de São Paulo, talvez ali mais no final do dia de hoje ou decorrer da segunda-feira, menor chance ou mais isolada aqui no norte, noroeste e nordeste de São Paulo, nessa área aqui do café entre Minas e São Paulo pode ter algumas pancadas de chuva ou hoje à tarde e noite ou decorrer de amanhã, segunda-feira, alguma trovada não se descarta. Aqui na região de São Paulo também, hoje é possível que passe sem chuva, pelo menos durante o dia, talvez a partir da noite de hoje para amanhã, pode ter algumas pancadas aqui na capital paulista, litoral de São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro também avança, à medida que for avançando, talvez final do dia à noite de hoje ou decorrer da segunda. Na parte do Rio, mais nebulosidade do que chuva. Aqui no Espírito Santo, hoje não está indicando nada, mas de repente pode ter alguma coisinha isolada aqui próxima à Vitória, nessa faixa aqui do Espírito Santo, apesar de não estar indicando nada, pode ser que dê alguma pancada isolada de chuva na tarde e noite de hoje ou amanhã. Pouca coisa, mas tem. E grande parte de Minas, principalmente o centro-norte de Minas, está indicando tempo bom, com variação de nuvens, dificilmente chove em BH. No Triângulo Mineiro pode ter alguma pancada isolada ou à tarde de hoje ou amanhã, mas de maneira geral, tirando essa parte mais aqui ao sul,
onde a chuva é mais certa e já está ocorrendo. O restante aqui tem chance de chuva entre a tarde e noite de hoje ou o decorrer da segunda-feira. Aqui nessas áreas ainda pode ter, de repente, alguma incidência daqueles ventos fortes que possam trazer alguma poeira, algumas nuvens de poeira com vento na região. Isso daí que o pessoal fala, mudanças climáticas. Não, isso aí não é mudança climática, não. Isso aí é degradação do ambiente. O estado de São Paulo hoje está praticamente careca, tem 1, 2 ou 3% de mata nativa, então tu pega um período prolongado de seca. Tu pega muitas áreas de lavoura, sendo que já foram preparadas ou com muita cobertura, enfim, expostas, e aí vem aqueles ventos fortes, é óbvio que vai levantar uma quantidade enorme de poeira. Se tivesse um bom senso de preservação, com uma agricultura mais sustentável, nós não teríamos essas poeiradas toda. São Paulo hoje tem praticamente 1, 2 ou 3% de mata original. Então é muito solo desprotegido e numa situação dessa, com certeza vai ter esses problemas que acabam prejudicando também a saúde. Não só aqui, como em várias áreas aqui do Sudeste. Então, de repente, ainda pode ter alguma coisinha nesse sentido. E algumas trovoadas fortes aqui, não dá para descartar com incidência de granizo, algum temporal isolado, até não dá para descartar entre a tarde e noite de hoje ou decorrer de amanhã, mas é bem isolado. Já de terça, quarta e quinta-feira, nós teremos o que? Aumenta a condição de chuva aqui no Peru, praticamente quase todo o país, tirando a costa pacífica, o Peru e o Equador, a selva equatoriana, toda a área do Peru, dos Andes em direção ao Brasil, vamos ter condição de chuva e trovada e período de melhora. O Amazonas, grande parte também, essa metade leste do Amazonas, a chuva é mais irregular, continua bastante irregular a chuva no Pará, principalmente aqui nessa área de produção, tem pancadas de chuva num canto, no outro não. Nessa faixa do Pará continua com o tempo mais para seco, começa a aparecer algumas pancadas aqui no Amapá, principalmente mais ao norte, melhora também aqui na região das Guianas e Suriname, aqui na região de Roraima a chuva aumenta, principalmente na metade sul, divisa com o Amazonas, melhora na Colômbia e sul da Venezuela. Aqui em Rondônia também melhora a condição de chuva, Acre, a parte norte da Bolívia. Então, toda essa região aqui em azul, alaranjado, vermelho, é onde tem uma condição melhor de pancadas de chuva, trovada, às vezes até forte, localizada, entre essa terça, quarta e quinta-feira. Nessa área aqui, até tem chuva, mas é mais isolada. É possível que um ou outro ponto até passe essa terça, quarta e quinta sem chuva. Começa a aparecer algumas pancadas de chuva aqui no centro-norte do Tocantins, quem sabe pega a região de Palmas. Também começa a melhorar um pouco a condição de chuva aqui no Mato Grosso, principalmente a metade oeste, mas também na parte leste e sul o estado de Mato Grosso como um todo começa a ter o quê? Pancadas de chuva. Então, aos poucos, à medida que a gente avança o mês de outubro, vai melhorando. Então, o pessoal aqui está forte agora no plantio da soja e dá para ir continuando, que agora começa a ter chuva com uma certa regularidade. Não é chuva para resolver o problema da estiagem, mas ajuda bastante nesse sentido. Também começa a ter aqui condições de pancadas de chuva aqui na parte norte da Bolívia, Peru, Acre, sudoeste e oeste do Amazonas, enfim, começa a melhorar a umidade nessa região aqui. No Tocantins também, aos poucos, e aqui em Goiás também vai começando a melhorar a umidade. Então, ao longo dessa semana, até quinta-feira, nós poderemos ter pancadas de chuva nessa região, pegando de repente até Brasília, Goiânia principalmente, a metade sul, sudoeste do Goiás. Melhora um pouquinho a condição aqui no Mato Grosso do Sul. Vai ter períodos de melhora, talvez na terça dê uma trégua, tem uma melhorada, quarta e quinta tem uma condição maior de chuva, não é direto. Essa chuva aqui é no período entre terça, quarta e quinta, não é os 3 dias com chuva, tem períodos de tempo seco com sol, a temperatura até um pouco mais alta, e indica o quê? Pancadas de chuva. Aqui provavelmente quarta e quinta-feira, no Rio de Janeiro tu vê que não é muita chuva, mas pode pegar a região da capital, provavelmente ali na quarta ou quinta-feira, aumenta um pouco a condição de chuva aqui no Espírito Santo, avança até metade sul e Triângulo Mineiro em Minas Gerais, começa a ter alguma chance aqui na região de BH, provavelmente entre
quarta ou quinta-feira. O norte de Minas continua ainda ruim de chuva, alguma coisinha isolada aqui nessa faixa de Minas, no Espírito Santo. Enfim, está melhorando. Aos poucos está avançando a umidade em direção aqui ao sudeste. São Paulo também vai ter, nesse período de segunda, terça, quarta e quinta, momentos de chuva e trovada e momentos de tempo seco com aberturas de sol, céu azul. Pode ter outra trovada forte, alguma coisa assim mais localizada e uma chuva mais significativa aqui no centro-sul do estado. Aqui do centro em direção ao litoral é onde tem uma chuva mais significativa. Mas aqui também não dá para descartar no nordeste, norte, noroeste, oeste do estado algumas pancadas de chuva. Inclusive aqui começando a melhorar mais ainda aqui na área do café, em Minas e São Paulo, e começando a melhorar também um pouco mais aqui no Triângulo Mineiro e no sudoeste e sul de Goiás, e melhorando no Mato Grosso do Sul, que começa também a ter um andamento maior no plantio da soja. Então o pessoal tem que realmente começar a aproveitar, vai começar a ter umidade nessa área aqui gradativamente. O Paraguai também vai ter chuva hoje, né, nessa parte aqui do Paraguai, principalmente aqui nessa região. Aqui começa a aparecer alguma chuva entre a terça, quarta e quinta. Até domingo, até os próximos 10 dias, a gente vê o que? Condição de chuva, bons acumulados de chuva aqui nessa parte norte, melhora a chuva aqui na região oeste do Pará, começa a melhorar de novo a chuva aqui no Amapá, chove bem nos países que fazem fronteira ao norte do Brasil, principalmente Venezuela, Colômbia, Equador, todo o Peru, da Cordilheira para cá, chove bem no Acre, chove bem no Amazonas, no oeste do Pará, Rondônia, grande parte do Mato Grosso, dentro dessa primeira quinzena de outubro nós vamos começar a ter volumes bons de chuva, ajudando bastante para quem está plantando, quem já plantou, quem tem cultura já começando a sair do solo. Enfim, todo o estado do Mato Grosso melhora, começa a melhorar também aqui em Tocantins, para quem tem pastagem, plantio de soja, plantio de sorgo, plantio de forrageiras. Enfim, o que tiver de plantio agora começa a ter uma situação melhor. A região de Palmas também começa a ter pancadas de chuva, vai diminuindo o calor. Então aqui nessa região também, toda essa área aqui não dá para descartar eventualmente algum temporal isolado. Um ou outro pancadão forte, isso não dá para descartar. Na Bolívia, principalmente a metade norte da Bolívia também tem chuva, a parte sul ainda fica devendo, o Tocantins de Goiás também está melhorando. Aqui, toda a parte metade sul de Goiás, mesmo a parte norte de Goiás também, até aqui começa a avançar na direção da Bahia, depois a gente vai mostrar na previsão do Nordeste. Aqui toda grande parte da metade sul e Triângulo Mineiro de Minas começa a aparecer as primeiras pancadas de chuva aqui na região do norte de Minas, principalmente quando chegar ali depois do dia 10, 12 de outubro para frente, vai melhorando um pouquinho mais. Não resolve, claro, a seca, mas já começa a dar esperança. Chove melhor no Espírito Santo, chove bem no Rio de Janeiro, chove bem em boa parte de São Paulo, centro-sul de Minas, Triângulo Mineiro, sul de Goiás, Mato Grosso do Sul também. Aqui, esse vento de chuva aqui também vai ter ali acho que entre quarta e quinta, e semana que vem também, sem ser essa que vai entrar outra, aqui no Paraguai, norte do Paraná. Enfim, toda essa região aqui tem uma boa quantidade de chuva nessa primeira quinzena de outubro. Não é todos os dias, tem momentos de melhora, mas a chuva é mais frequente. Isso vai ajudar a melhorar muito a qualidade do ar, a apagar os focos de incêndio e começar finalmente a recuperar toda a engrenagem da agricultura. Pasto nativo, pasto em plantação de pasto, lavouras em geral que estão em andamento ou que vão ser plantadas. Fruticultura também ajuda muito, é a cana, é a parte do café, frutas em geral, enfim, dá uma ajuda, pode até atrapalhar para quem tiver em alguma coisa de colheita. Os hortifrutigranjeiros também até começa a virar o outro lado da moeda. Em alguns casos, esse excesso de umidade pode começar a favorecer algumas doenças, tem que ficar um pouco atento. Anomalia de chuva, nessa primeira quinzena, nos primeiros 10 dias, está indicando o quê? Chuvas um pouco abaixo do normal nessa área do Pará e Mato Grosso,
grande parte da região sudeste, centro-oeste e norte terão chuvas em média em torno acima da média. Nessa área branca, chuva normal. Nas áreas em verde, chuva acima da média. E onde tem esses pontos em azul, é chuva bem mais acima da média. A Bolívia também melhora na parte norte do país, normal a um pouco abaixo no centro-sul. O Pantanal do Mato Grosso ainda continua devendo a chuva, começa a melhorar um pouquinho aqui na área do Pantanal sul-mato-grossense. O Peru também vai ter uma situação mais ou menos normal. De maneira geral, dá para dizer que deu uma boa melhorada, principalmente o Sudeste. O Sudeste, Mato Grosso do Sul, Goiás e o Sudeste e o Paraná, essa região aqui terá uma boa melhora na condição de chuva ao longo desse mês de outubro. E deve ajudar principalmente aqui, ó, que está precisando tanto de chuva, começa a aparecer em Minas Gerais como um todo. E a bacia do Rio Paraná, que vai começar a receber chuva. Não resolve, mas pelo menos diminui, ou não piora muito, ou pelo menos diminui um pouco essa diminuição como está tendo. Mas vai dar uma melhorada geral nessa região aqui. De maneira geral, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, São Paulo e partes de Minas vão poder tocar o plantio normal da safra de verão. Na temperatura, calor normal da época, né? Toda essa grande região aqui, com mínimas aí na faixa de 20 a 25, vários locais de 25 a 27 de mínima. Nessas áreas mais amarelas aqui, mais quente. No Mato Grosso, variando em média de 20 a 24, alguns pontos acima disso. Entra ar frio aqui, ó. Isso aqui já é uma friagenzinha que está entrando aqui no Paraguai, centro-sul da Bolívia. Essa região aqui pode ter mínimas de 12 a 17 graus. Esfria aqui no sul do Mato Grosso do Sul, norte da Argentina. Essa área aqui é o frio normal por causa da altitude, a cordilheira. Aqui também, aqui é a temperatura normal, Brasília e Goiânia entre 16 e 18 graus. Cuiabá, o calor normal da época, de 22 a 25 de mínima. Campo Grande deve esfriar um pouquinho mais amanhã, na terça-feira. Amanhã ainda deve ficar na faixa de 22, 24. Aqui nessa região aqui, o frio vai ser talvez mais forte à noite. De manhã já pode ficar em torno abaixo de 20 e à noite com certeza. Aqui também vai esfriando, toda essa região aqui esfria mais à noite. Toda essa área aqui, temperaturas na faixa aí de 15 a 20 graus, mais friozinho aqui na Mantiqueira, pela altitude, nessas áreas aqui de Minas, que é um estado muito montanhoso. Rio de Janeiro com 21, 23 de mínima, Vitória com 20, 22 de mínima, São Paulo uns 17, 19 graus, e assim vai indo. Vai cair a temperatura nessa região. As máximas também, ó, tu vê que nessa área aqui dá uma diminuída, aqui ainda faz calor, diminui aqui no Mato Grosso do Sul, ainda faz calor aqui entre o Triângulo Mineiro e Norte Paulista, por isso que aqui não dá para descartar alguma trovada, alguma coisa mais forte amanhã. E aqui toda essa área aqui normal, aquele calor habitual de 34 a 38 graus. Nessas áreas aqui de 30, 34, aqui cai a temperatura aqui no centro-oeste, no sudeste, aqui na região de Palmas diminui o calorão, talvez uns 34, 36 graus, Brasília 31, 33, Goiânia 32, 34, um pouco mais, um pouco menos. Essa região aqui, toda essa faixa mais escura do mapa, fica de 34 a 38, calorão aqui no centro-norte e noroeste de Minas, oeste da Bahia, na parte sul de Tocantins, aqui na parte oeste e leste, oeste do Goiás, leste de Mato Grosso, Triângulo Mineiro, sul de Goiás, essa região aqui pode chegar pontuais de 38, 40, cai a temperatura nessa região, capital paulista talvez não passe de 28, 29, o Rio de Janeiro uns 32, 34, Vitória também, BH ainda pode chegar uns 33, 35, faz calor também aqui em Campo Grande e nessa região aqui começa a esfriar. Na terça-feira dá uma refrescada nessa área aqui, quarta-feira ainda faz calor nessa região, quinta também. Aqui nessa área aqui começa a diminuir também a temperatura máxima lá pelo sábado, domingo para frente. Aí finalmente vai cedendo de vez esse calor. Tanto que as anomalias estão indicando o quê? Nessa primeira quinzena, anomalias abaixo do normal em toda essa região. Principalmente em função do quê? A volta da chuva. Com isso diminui a máxima, a mínima fica parecida ou até diminui um pouquinho e sai aquele calor forte que vocês vinham tendo. Isso aí vai mudando gradualmente. O começo de outubro ainda é quente. Ali do dia 7, 8 para o dia 15 é que fica mais fresquinho. Mas no geral a anomalia fica abaixo do normal, indicando uma diminuição boa do calor. Não vai que vai fazer frio,
Pode até fazer frio aqui, ó, nessa região aqui sim. Aqui vai entrar, aqui não é só chuva, aqui é entrada de ar frio também. Vai fazer frio no amanhecer de segunda nessa região, na terça, na quarta, esfria aqui na parte da Bolívia, um ligeiro refresco aqui no sul do Mato Grosso, um ligeiro refresco no Mato Grosso do Sul, ficando mais frio aqui, essa região aqui do Mato Grosso do Sul, abaixo de Dourados, pode ter mínimas ali na terça e quarta, de 12, 15 graus, é uma temperatura já baixa. São Paulo também dá uma esfriadinha, Paraná, esfria aqui no Rio de Janeiro e Vitória ao longo da semana, um pouquinho mais frio aqui nas serras de Minas Gerais, um refresco bom aqui no Triângulo Mineiro e sul de Goiás, principalmente ali um pouquinho na terça, mas principalmente no próximo fim de semana começa a dar um alívio nesse sentido. Então, de maneira geral, dá para dizer que esse começo de outubro vai ser bom no centro-oeste como um todo. A volta gradativa da chuva, condição boa para o plantio da safra de verão, recuperação das pastagens, implantação de pastagem e, no contexto, melhora da qualidade do ar, diminuição e aos poucos vai se acabando os focos de incêndio. Ainda temos um outro probleminha, porque é uma transição. Tu não muda a chave assim, seca, chuva de imediato. Mas a chuva está voltando, vai ajudar a dar um alívio no abastecimento d'água de muitas cidades, não resolve, demora, mas pelo menos não deixa piorar, melhora. No contexto geral dá para dizer que esse outubro está melhorando em toda a área do Sudeste. Ainda pode ter alguns friozinhos, vai chamar um pouquinho a atenção essa diminuição da temperatura, saindo esse calorão, vai ser um outubro, tudo indica, bem mais agradável do que foi o mês de setembro. E para o litoral ali do Sudeste, cuidado com as ressacas, que é capaz de ter alguma ressaca que atrapalhe o pessoal da pesca ao longo dessa semana. E não deixe de acompanhar o nosso canal, se inscrever, acionar o sininho, tem o canal do Peter também. Lembrando que hoje é a previsão normal, amanhã vai ter a previsão estendida. Tomara que mantenha a perspectiva boa para o plantio da safra de verão. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.